Sobre a UOL. A UOL faz 10 anos esse ano. Nós estamos presentes em 17 estados. A gente se posiciona, desde que foi criada, como uma plataforma próxima ao usuário, ao lojista. Então, a gente quer ter proximidade de comunicação através de WhatsApp. Então, vocês podem mandar áudio, falar com o nosso time. A gente sempre vai tentar ajudar. E esse é o nosso maior desafio, com a escala, conseguir manter o atendimento humano, como acredito que é com vocês também. E a gente criou todo um ecossistema de funcionalidades para realmente ser completo e ajudar o lojista a ganhar performance operacional no dia a dia. Então, todo o nosso foco é nisso. Eu estava pesquisando sobre esse evento e no Brasil hoje já são quase mais de 2 milhões de e-commerce. Esses dados são de 2023, infelizmente a gente não tem dados de 2024, 2025, mas de 2022 para 2023, 300 mil novos e-commerces apareceram. E então a concorrência está aumentando. E o número de compradores ativos esse ano foi de 94 milhões. O mercado cresce. Esse ano o e-commerce deve bater 234 bilhões de faturamento, 15% a mais do que o ano passado. E a gente tem entrada de players interessantes. Pela primeira vez, alguém passou o Mercado Livre. A Temu, uma chinesa, desde julho, é o e-commerce mais acessado do Brasil. Impressionante, né? Então, o mercado está mudando. E a gente precisa entender que ter uma loja online não basta, é preciso transformar visita em venda. A maioria dos e-commerces não faturam, é muito CPF, é muito fácil criar uma loja virtual. Mas para tracionar, todo um ecossistema precisa ser criado, né? Então, é um jogo de gente profissional. O amadorismo cada vez mais tem mais loja virtual, mas vai prosperar somente aqueles que fizerem diferente. Algumas dores dos lojistas, eu não tenho pretensão de saber mais do que vocês sobre as suas próprias dores, né? Mas essas são apenas algumas, né? Baixa conversão, principalmente quem está no começo, entendendo a operação, carrinhos abandonados, como aumentar ticket médio. Ter acessos e engajamento é ótimo, mas só a venda paga as contas. Então, assim, a gente sabe aquela analogia de que o e-commerce é como se fosse uma loja física no deserto, né? E a gente precisa levar a gente. Mas quando a gente leva a gente, que é uma analogia, por exemplo, ao tráfego pago, ele precisa entrar na loja e comprar. E aqui eu tentei trazer 7 pontos que acredito que podem ajudá-los. A fórmula do faturamento, só para colocar todo mundo na mesma página, né? Visitas multiplicado por taxa de conversão multiplicada por ticket médio. Isso vai fazer com que vocês tenham o faturamento daquele e-commerce. Então, se eu tenho 100 mil visitas, uma taxa de conversão de 1%, taxa de conversão só para colocar todo mundo na mesma página. A cada 100 pessoas, quantos fazem um pedido? Se é 1%, a cada 100 pessoas, 1 faz um pedido. Num ticket médio de R$200. Eu tenho 200 mil de faturamento. Se a gente mexer em qualquer uma dessas métricas, a gente consegue aumentar o faturamento desse e-commerce. Se a gente consegue fazer com que a cada 100 pessoas, 2 convertam, ou seja, mudar a taxa de conversão, a gente acabou de levar o faturamento desse e-commerce para 400 mil. É tão simples quanto isso, mas é também totalmente complicado, né? É complexo, é uma engenharia que tem que ser trabalhada. Então, esse é o jogo que a gente joga. Eu começo qualquer análise que eu faço de qualquer cliente, lojista. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com um lojista que quer sair de 400 para 800, né? E tem todos os desafios de tentar aumentar essas métricas. Então, eu sempre começo qualquer análise aqui e gosto de acompanhar mês a mês essas métricas que vão ajudar vocês a entender desvio padrão na operação. Então, faz sentido. Mas, vamos lá, como é que a gente transforma esse tráfego, né, que é tão dolorido, custa tanto, em vendas? E aqui a gente tem 7 pontos que ao longo dos anos a gente percebeu que fazem sentido. Pode ser totalmente básico, mas fazem sentido. Primeiro ponto, identidade única da marca. Aqui devia estar passando um vídeo, mas acho que colocaram o PDF, tudo certo. Se a marca de vocês é única, por que o site tinha que ser igual para todo mundo, né? Tem que ser único também. Então, a personalização no site é importante. Clientes da UOL, o time do suporte está lá disponível para ajudar vocês a modificar. O nosso time ele é técnico de suporte mesmo no WhatsApp. Então, ele está preparado para fazer pequenas customizações e ajudar vocês. A gente acredita nisso, que a gente tem que ajudar vocês a se tornar únicos. Então, a gente precisa pensar que
59% de todos os acessos do Brasil são dos top 10. Temu, Mercado Livre, Shopee, etc. Sobrou o resto para todos os outros e-commerce. Se sobrou o resto para todos os outros e-commerces, a gente precisa fazer um bom trabalho quando ele entra no nosso site. E o pior, a pessoa precisa entrar às vezes 3, 4 vezes para ter a primeira compra. Por quê? Ela vai ser impactada pela campanha, daí o remarketing vai tentar trazer de volta e etc. Então a gente precisa fazer um bom trabalho. E aqui entra tudo, desde rede social até um site que fale a identidade da sua marca. Então é isso que eu acredito que tem que acontecer. Então, se o site é muito padrão, etc., eu acho que faz sentido trabalhar para ter também a sua marca passando o que ela quer passar para o consumidor final. Porque às vezes você não vai ter um segundo acesso para poder tentar converter aquele usuário. Outro ponto, análise de estoque. Isso é básico, eu sei, mas acontece de terem lojistas querendo dobrar o faturamento e não ter o estoque para isso. Na UOL, a gente desenvolveu uma funcionalidade para poder... Vocês conseguem projetar o valor de venda de uma sale, por exemplo. Eu vou fazer uma sale. Eu quero faturar 400 mil naquela ação promocional de dia do cliente. Mas será que é verdade que eu tenho 400 mil em estoque para aquela ação promocional? Então, vocês conseguem fazer filtros de valor de venda, ticket médio, quanto tem de estoque, para poder ter essa análise e também cruzada por coleção, etc. Mas isso faz todo sentido. A gente precisa entender qual que é o padrão da marca e quanto ela precisa mais de estoque para faturar. Se tu quer faturar 400 mil numa ação promocional, se tu tiver só 400 mil em estoque, provavelmente tu não vai conseguir vender tudo, gente. Então, assim, isso é básico, mas tem que ser olhado. Às vezes o pessoal pensa na meta de vendas, mas esquece de olhar para o racional. E no racional, aqui, ficou um pouquinho borrado, mas vocês têm como ver também, para cada produto, dentro daquela categoria sale, qual que é a representatividade que cada produto vai ter naquela categoria. Então, poxa, aquele produto vestido, por exemplo, ele representa 1%. Mas se historicamente ele é um campeão de venda, ele precisaria representar mais, eu precisaria ter mais de estoque dele. Então, isso são coisas que podem ajudar a fazer uma análise assertiva do potencial de venda na hora de alinhar com uma agência, por exemplo, para sexto grau, o potencial daquela campanha. Organização estratégica de produtos. Esse, por exemplo, há um cliente onde tem uma vitrine. A gente se engana se acha que o cliente vai fazer aquele caminho bonito de acessar do desktop, na home, na página inicial, depois ele vai para uma categoria e depois ele vai para um produto. Isso não é verdade. O tráfego pago vai trazer o cliente para a categoria ou dentro direto para o produto. Então, e normalmente vai ser no celular. 80%, 90% dos acessos são celular. E daí a gente fica se preocupando em como é que fica no desktop. Não que não tenha que se preocupar, não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa olhar para onde o cliente vai estar. Então, assim, esse é um ponto. E eu não sei se você já conhece essa ferramenta, mas o Microsoft Clarity é uma ferramenta gratuita de análise de comportamento do cliente. Vocês podem ver a tela, a gravação. Só que olha que louco isso, eu adoro esse gráfico. Aqui vocês conseguem ver a profundidade de rolagem. Sim, vocês conseguem saber na categoria novidades quantos chegaram na metade da página, quantos foram para a próxima categoria. Logo, se vocês têm uma categoria, novidades, onde ninguém chega até a metade da página, por exemplo, aqui, se eu não me engano, 20% dos usuários chegavam, 28% dos usuários chegavam até 20% da página. Tem um problema? Na UOL vocês conseguem controlar para cada categoria a ordem exata que o produto vai estar. Produto 1, produto 2, produto 3, por exemplo, dentro de novidades, dentro de sale. Isso é para fazer com que vocês consigam fazer teste AB e façam com que o usuário, se ele não está rolando o suficiente, será que é verdade que eu colocar produtos melhores, mais estratégicos no começo da categoria, eu consigo levar ele a rolar mais para aquela categoria? Porque é isso que a gente quer. Então, com o Microsoft Clarity, vocês conseguem ter isso. Vocês clicam em mapa de calor, vocês vão, selecionam a categoria e clicam em rolar. Aí vocês vão ter essa estatística. Gratuito, faz todo sentido. E ainda dá para ver a tela de todos os visitantes. Eu acredito muito que a página de produtos ela precisa ser viva, ela é coração da conversão. O usuário vai clicar na página do produto. Mas vocês já pensaram que, por exemplo, a gente tem um módulo de perguntas e respostas. Quem nunca entrou no Mercado Livre e foi lá nas dúvidas frequentes e viu as dúvidas de outro usuário? Por que a gente não deveria fazer isso no nosso próprio e-commerce? Então, dúvidas de produto, reviews com foto, etc.,
são conteúdo para a indexação do Google. Quanto mais avaliações, quanto mais dúvidas frequentes vocês têm na página do produto que o próprio usuário colocou, mais conteúdo existe para o Google indexar e vocês ficarem melhor posicionados. Isso faz todo sentido. Então, a gente tem que pensar também que, às vezes, a dúvida de um usuário é a dúvida de outro consumidor. Então, entendam que a página do produto precisa ser viva e vocês podem responder às avaliações e também às perguntas e respostas, as perguntas dos consumidores e ajudar a aumentar a confiança naquele produto. Isso precisa ser pensado. Mas mais do que isso, é que era para ter um vídeo rodando, mas a ideia é, vídeo é uma funcionalidade que a gente tem há 5 anos. Acho que a gente foi uma das primeiras plataformas de e-commerce a ter vídeo em produto e a gente resolveu um problema. Ninguém colocava vídeo. Daí a gente deixou o pessoal colocar vídeo de 30 megas que eles tiram do celular e a gente mesmo faz a otimização em tempo real. E aí o pessoal começou a usar. Só que ainda não é tão usado. Por que toda a página não tem vídeo do produto, né? O vídeo torna a listagem mais dinâmica, diferenciando vocês dos concorrentes, mas dentro do produto, ele tem um jeito diferente de mostrar, de tirar. Segundo a SizeBay, 37% dos compradores iriam comprar e não compram por dúvidas sobre o produto, de tamanho, se serve, etc. O vídeo tem o objetivo de ajudar a aumentar a confiança, ver como é que é o tecido, ver alguém falando sobre aquele produto. Por que não fazer isso? Tem que estar na esteira de produção de cada e-commerce, cada página de produto ter. A gente tem, mas são poucos. Eu acho que a gente tem mais ou menos 180 mil produtos na plataforma. Em imagem a gente tem milhões, mas vídeos são só milhares. Então, por quê? Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Descrições ricas convencem e diminuem devoluções. Uma descrição, além de ser importante para entender o que é o produto, poderia ter as medidas da modelo, para que o cliente saiba e consiga se comparar com aquele produto e ver, modelo veste P e tem tais medidas, ou colocar o Instagram da modelo, isso ajuda. Outra coisa também, dizer se o produto ele é mais fit, né? Ele vai ficar mais apertado, mais largo, por que não? Isso ajuda demais os nossos clientes, é um game changer de muito cliente. Mas por que isso não é feito? São coisas simples que poderiam ser colocadas. Ponto 5. Facilite a descoberta e navegação de novos produtos. Coisas como combina com. Se eu tenho um produto que é uma saia, faz sentido eu dizer que aquela saia combina com top. A gente tem uma funcionalidade de associação que embaixo do produto o usuário rolando vão aparecer os produtos que combinam com aquele produto, com aquela saia. Mas mais do que isso, este look contém. Se tu está vendendo uma saia, mas tem um brinco, tem um sapato, alguma coisa assim, por que a gente não pode sugerir para o usuário esses outros produtos do look? Porque a pessoa quer olhar a foto e se ver naquela modelo. Então, vamos também sugerir, se a gente tem, além de causar o efeito de aumento do ticket médio. Isso vem junto também com compre junto, que é a opção de comprar tudo junto. Tudo isso são coisas que ajudam. Mas vamos pensar na navegação. Além disso, bolinhas de cor estruturadas também, né, para o cliente poder encontrar outras cores de produto, tudo isso tem que ajudar. O usuário é muito distraído. Ele clicou no anúncio, ele tem push notification, ele tem pessoas chamando, ele tem WhatsApp, tudo está tentando distrair o usuário. É nosso papel como lojista facilitar a navegação para que ele fique mais tempo no nosso site. Carrinho abandonado. Na UOL a gente tem funcionalidade de carrinho abandonado, que envia e-mail, etc. Mas eu gosto muito, junto com aquelas 3 métricas de visita, taxa de conversão e ticket médio, eu sempre analiso um e-commerce com esse gráfico aqui. É um gráfico padrão da UOL, mas tem lá quantidade de carrinhos, 10 mil carrinhos, por exemplo. Número convertido, 3 mil. E a taxa de conversão. Quantas pessoas colocaram algo no carrinho e quantos efetivamente converteram? Isso faz todo sentido para entender a métrica e acompanhar. Porque se essa métrica baixa, a gente tem um problema e precisa ser visto o mais rápido possível. Acompanhar essa métrica, a gente chama de taxa de conversão de carrinho. Faz com que vocês consigam entender algum desvio padrão. Mas não só isso. Vocês conseguem ver em cada etapa do checkout se tem algum problema numa etapa de frete, numa etapa de endereço, que consegue
fazer um ajuste incisivo e cirúrgico em algo específico. Mas o que eu queria mostrar não era isso. Isso é padrão. A gente tem um filtro que permite saber quantos desses carrinhos estavam logados. Porque vamos pensar, se eu tenho 10 mil carrinhos, e 3 mil já se tornam pedido. 3 mil. Só que só 4 mil colocam login, etc. Uma ferramenta de carrinho abandonado só vai conseguir trabalhar com 1.000 carrinhos, gente. Não vai conseguir trabalhar com 10 mil. O pessoal acha 10 mil carrinhos. Eu vou conseguir converter todo mundo. Não. Quantos colocam telefone e e-mail na finalização da compra para poder continuar e abandonam? Só esses que vocês vão conseguir trabalhar numa ferramenta de carrinho abandonado, como o Martins, como a Dstart e outras ferramentas também. Então, eu convido vocês a fazer esse tipo de filtro e análise, porque isso vai detectar se vocês vale a pena contratar uma ferramenta ou não. Às vezes não está no momento, de verdade, está gastando dinheiro à toa. Recompra monitorada. O segredo de um e-commerce de sucesso é vender, tráfego pago, outras formas, e reter. LTV, Lifetime Value. Né? Na UOL, a gente tem vários relatórios de taxa de recompra. Qual que é a taxa de recompra padrão desse e-commerce? Quantos clientes são o primeiro pedido? Quantos pedidos são de recompra? Todos os relatórios para ajudar vocês a entender como está a taxa de recompra. Isso daqui é sangue no olho para a gente tentar trabalhar. Então, assim, tem clientes que conseguem 50%, 60% de taxa de recompra e conforme o crescimento da marca acontece, a gente também acaba estabilizando isso daqui, porque tráfego pago precisa trazer cliente novo e, ao mesmo tempo, a gente precisa reter e fazer o cliente comprar mais. Esse é o segredo, porque daí você consegue ter uma base de clientes fiéis comprando sempre e o tráfego pago trazendo clientes novos. Só que assim, você só vai conseguir se preocupar com isso se você monitorar. Então, eu acho que olhar isso é muito importante para entender qual é o padrão da marca de vocês, de cada lojista, e começar a fazer ações para ver se é verdade que vocês conseguem aumentar isso. Por exemplo, fazer um cupom de segunda compra. Será que é verdade que, mandando na caixinha física, ou manda e-mail de segunda compra também, automático, para tentar trazer o cliente para a segunda compra. Mas será que é verdade que eu consigo aumentar a taxa de recompra da segunda compra? É uma tese que pode ser feita. Então, é isso que eu convido vocês a monitorar e, a partir daí, vão trazer ações. Porque trazendo clientes novos e retendo é o segredo da escala de qualquer e-commerce. Obrigado, espero que tenha podido contribuir um pouquinho com vocês, né? A gente tem algumas dicas, mas não para por aí. Tem muito conhecimento no e-commerce, né? A gente sabe que isso daqui é infinito, mas a gente separou 7 pontos que a gente acredita que são fáceis de fazer e essenciais para a operação. Obrigado, gente.